Uma alegria estar com todos aqui nesta oportunidade e eu gostaria, né, de inaugurar esse momento, esse encontro, para debatermos a resolução CNJ 488 de 2023, que versa sobre os conselhos da comunidade. De início, eu gostaria de saudar, né, todos os magistrados e magistradas de cada um dos tribunais do nosso país, os membros dos grupos de monitoramento e fiscalização, né, que é o braço, né, que ampara e dá lastro ao DMF, o Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do Conselho Nacional de Justiça nos territórios. Também os demais membros da magistratura, todos os operadores do direito, sacando, sobretudo, a importante presença, atuação dos conselheiros e conselheiras da comunidade de todas as regiões do país. O cenário, né, o cenário carcerário nacional, né, com aumento exponencial nas pessoas privadas de liberdade, ele chegou a uma condição tal que o Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado, claro que já havia ensaiado isso nos idos de 2015, mas confirmou na ADPF 347, chamado dado de coisas inconstitucional desse sistema prisional. Circunstâncias reforçaram a necessidade de investimento público na elaboração de protocolos e normas com vistas à garantia de direitos das pessoas privadas de liberdade. E é por essa razão que o Poder Judiciário ele passou a atuar, né, com algum protagonismo, liderando algumas iniciativas, o fazendo, sobretudo, através do programa Fazendo Justiça, sob a coordenação do DMF, um esforço conjunto de diversas instituições para a superação de desafios históricos que caracterizam a privação de liberdade no Brasil, apostando, sobretudo, no diálogo interinstitucional e na construção de soluções estratégicas e colaborativas, considerando as diferentes realidades locais, né? Essa ação que o CNJ realiza, junto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o apoio do Ministério da Justiça e da Segurança Pública na figura da Secretaria Nacional de Políticas Penais. É importante reafirmar que a construção de uma sociedade justa, livre, né, e solidária, tal como prometido na nossa Constituição Federal, ela exige que nós compreendamos a garantia de direitos para além de uma retórica, né? Especialmente em um país de tantas desigualdades. Desaguadouro de disfunções sistêmicas, os ambientes de privação de liberdade, eles abrigam sujeitos de direito que um dia retornarão ao convívio social e, portanto, cabe a nós garantirmos uma responsabilização proporcional, uma pena justa, cumprida com dignidade, né? Sobretudo quando submetida à privação ou restrição da liberdade de alguém. Além de nós oferecermos, né, e aproveitarmos esse momento para difundirmos a cidadania e novas oportunidades para que esse ciclo penal ele cumpra o seu papel. Esses apontamentos eles trazem à tona a importância de se refletir sobre o respeito dos direitos da população carcerária, em especial sobre o papel ocupado pela sociedade civil na questão prisional. E um dos pontos centrais para que sejam enfrentadas as consequências do encarceramento é a construção de estratégias de participação social que busquem viabilizar pontes que oportunizem a transparência da realidade intramuros para a comunidade. Aqui não só a participação ativa da comunidade, mas a comunidade atuando, colaborando, concorrendo, né, e fazendo projetar justamente a convocação que o Supremo fez na própria ADPF 347, convocando-nos a todos, né, para marcar justamente a importância de que este tema ele é um tema que diz respeito a todos nós. Na busca dessa construção de participação social, né, conferindo, portanto, mais musculatura a essa atuação, o Conselho Nacional de Justiça ele publicou o relatório Os Conselhos da Comunidade no Brasil, identificando os problemas enfrentados pelos mais de 400 conselhos da comunidade instituídos entre nós, dispersos pelas 2.960 comarcas espalhadas pelo território nacional. O número ainda ele é muito distante
do que é o ideal, do que está proposto há mais de 40 anos na Lei de Execuções Penais. Um conselho por comarca, razão pela qual nós devemos fomentar, apoiar a mudança dessa realidade, mas fazendo com qualidade, a qualidade da atuação dos conselheiros e conselheiras por todo o país. E atento à sua competência de normatizar os procedimentos no âmbito do Poder Judiciário, regulamentando, portanto, a atuação, né, da atividade judicial e daquela que, sobretudo, guarda relação com a execução penal, o CNJ publicou a Resolução 488, com o intuito de impulsionar um cenário mais positivo, promover uma política judiciária de participação social na execução penal. Consecutivamente, o Conselho ele fez nascer também um manual de fortalecimento da atuação dos conselhos da comunidade, de modo a que essa política ela pudesse ser assimilada, pudesse ser apropriada, por esses importantes atores. O compromisso em seguir promovendo a qualificação das políticas penais, ele se intensificou, e somado à resolução e ao manual, o CNJ também lançou no ano de 2023 uma iniciativa, os encontros formativos regionais, dando mais uma contribuição para a aproximação do Poder Judiciário com a sociedade civil, seguindo o modelo participativo previsto na nossa Constituição. Isso confere, isso dá sentido à democracia, isso confere legitimação à atuação do Estado, sobretudo, quando ele se avora nessa condição de distribuir a violência equilibrada ou racionalizada no cumprimento de uma pena. E conforme está previsto nesse manual, busca-se incentivar e promover a atuação dos conselhos enquanto órgãos fundamentais para a democratização desse aparato punitivo brasileiro. A relevância do tema, portanto, ela parte desse pressuposto de que as conquistas sociais elas só se preservam quando, para além da atuação vigilante dos poderes constituídos, a própria sociedade civil ela é capaz de exercer contrapesos e promover o equilíbrio de forças, incentivando a participação e o controle social sobre as políticas públicas e sobre o exercício do poder pelos órgãos do Estado. Esta aqui identifica-se como uma tarefa fundamental, que advém do próprio texto da Constituição Cidadã e que nos permite a que todas as pessoas se viabilizem no compromisso de um Estado autêntico, democrático de direito. Esse é um caminho, portanto, que demanda avanços, é um caminho em construção, e, sobretudo, para a realização de políticas penais consistentes, duradouras, e o fortalecimento da participação social na formulação, no monitoramento e também no controle dessas políticas, ele é um passo importante a ser dado, e para isso, portanto, a capacitação nesse sentido ela é fundamental para que cada vez mais se ofereça essa atuação com qualidade. A referida publicação deste manual, e na sequência dos encontros formativos, mas ela vem amparada por 4 tempos, ou como estão previstos no manual, em 4 sessões diferentes, delineando aspectos introdutórios da inserção dos conselhos da comunidade no sistema de execução penal, até os desafios e práticas promissoras que podem ser amplamente adotados no país. Nesses modelos de 400 atuações, pelos diferentes territórios dos conselhos da comunidade, nós temos excelentes iniciativas e boas práticas que foram, portanto, trazidas ao manual para serem compartilhadas com todos, gerando um conhecimento significativo para o aprendizado e para a prática da própria política. Com uma abordagem abrangente, buscou-se também aprofundar questões teóricas, legais e constitucionais, além de detalhar a organização interna, os recursos e as formas de atuação desses conselhos para garantir que eles operem de uma forma autônoma, efetiva e alinhada ao bem público. Ao fomentar
a participação social ativa e informada, nós, sem dúvida alguma, buscamos alcançar soluções mais equitativas, mais justas para os desafios que o nosso sistema penal enfrenta. É importante que todos os atores estejam engajados nessa tarefa para, juntos, fortalecermos a justiça, sobretudo através do diálogo. É uma construção dialógica, tal como esta do plano nacional, dos planos estaduais e distrital, determinada pelo Supremo Tribunal Federal, pois só assim nós poderemos realmente mudar a face desse sistema prisional que opera muitas vezes à margem da lei. É importante reforçar, né, a instância do Conselho enquanto função fiscalizatória. É importante, ele se apresenta como uma importante ferramenta para a garantia de direitos, especialmente para a prevenção e combate à tortura, de modo que os conselhos, né, são um importante aliado do Poder Judiciário para coibir essas práticas e nessa atividade. Esse cenário lança luz sobre a responsabilidade de todos os atores envolvidos para a continuidade de diálogos cooperativos, para o desenvolvimento de estratégias e políticas de promoção dos direitos da cidadania das pessoas privadas de liberdade, frequentemente alvo de estigma e discriminação. Durante o processo formativo, ou esses processos formativos, nós tivemos a oportunidade de aprofundar conhecimento das discussões sobre os princípios fundamentais da justiça e discutir também estratégias para enfrentar os desafios, né, do dia a dia. Vivemos um momento importante, né, de conjugação de esforços e forças para o aprimoramento dessa política penal, sobretudo nos estabelecimentos penais, né, seguindo, portanto, as determinações, as pistas, né, que advêm da própria DPF 347. Eu tenho certeza que cada um e cada uma das senhoras e dos senhores, né, nesse espírito, né, de cooperação, vai poder, a partir desses insumos, contribuir ainda mais para que a sociedade possa suplantar esse estado de coisas inconstitucional que vivemos. Nesse momento, né, nós vamos passar a exposição, a apresentação da professora Tatiana Moura, né, que ministrou os processos formativos regionais realizados pelo CNJ, né, junto com o programa Fazendo Justiça, no segundo semestre de 2023, como parte das ações buscando o fortalecimento dos conselhos da comunidade. É um reforço fundamental, sobretudo vindo pelo pronunciamento abalizado, né, de alguém que conhece o tema e para ele se dedicou de uma maneira tão significativa. Na exposição, nós abordaremos os principais pontos da resolução 488, também discutiremos como os conselhos da comunidade podem contribuir para uma execução penal mais justa e eficaz. A professora Tatiana, ela é doutora em ciência política pela Universidade de Brasília, uma referência no país para essa temática. Com a palavra, a querida professora Tatiana. Vou falar brevemente sobre o histórico dos conselhos da comunidade no Brasil, que existe um histórico antes da criação dos conselhos da comunidade, um histórico de entrada da sociedade nas prisões, né? Ele estava muito ligado a uma atuação assistencialista das igrejas, e desde 1828, uma lei que organizou as câmaras municipais no Brasil, ela já havia estabelecido que uma comissão de cidadãos se encarregariam das visitas a unidades prisionais para verificar suas condições. Então, já tem um histórico bem antigo. E também tem uma experiência local no Rio Grande do Sul, que em 1950 foi instituído conselhos comunitários de assistência aos presidiários, e esses conselhos eles ficavam vinculados a cada unidade prisional. E a comissão que participou da elaboração da Lei de Execução Penal, ela teve duas influências para a criação do Conselho da Comunidade. Uma foi essa do Rio Grande do Sul, e uma outra foi também uma iniciativa que o Dr. Miguel Reales Júnior conheceu nos Estados Unidos, que tinha a participação da comunidade na execução penal. E o Dr. Miguel Reales Júnior ele participou da comissão de elaboração da Lei de Execução Penal, né?
Um outro ponto importante, antes da Lei de Execução Penal, foi que em 1976 foi realizada uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, da situação penitenciária na Câmara dos Deputados. E uma questão que apareceu em diversos momentos da CPI foi a necessidade de envolver a sociedade na reinserção das pessoas privadas de liberdade, né? Mas havia também um entendimento de que era necessário um maior controle social da execução penal e que para isso seria importante que os conselhos da comunidade eles não estivessem vinculados à administração penitenciária, como no caso do Rio Grande do Sul. E por isso que se estabeleceu que os conselhos da comunidade seriam instituídos pelo judiciário, para dar uma maior autonomia para os conselhos. Então, as ideias que mobilizaram a criação dos conselhos da comunidade, elas estavam relacionadas à necessidade de controle social da execução penal e também de envolver a sociedade na reinserção da pessoa privada de liberdade quando ela retornasse ao convívio social. Mas a lei deixou algumas lacunas em relação a esses objetivos. O Dr. Miguel Reale Júnior, ele indica que a composição do conselho ela foi pensada visando esses objetivos, mas o objetivo de atuação na reinserção social, ele não ficou explicitado nas atribuições do conselho, né? Os conselhos da comunidade, eles foram instituídos pela LEP em 1984, e estabeleceu que em cada comarca haveria um conselho da comunidade, que seria composto, no mínimo, por um representante da associação comercial e industrial, um advogado e um assistente social. E depois, uma lei de 2010 incluiu também na composição um defensor público. E a lei também traz que cabe ao conselho da comunidade visitar estabelecimentos penais da comarca, entrevistar presos, apresentar relatórios mensais ao juiz da execução penal e ao conselho penitenciário estadual e diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para os presos ou internados. Antes de falar sobre as mudanças que ocorreram na institucionalização dos conselhos da comunidade ao longo dos anos, eu vou falar brevemente sobre o contexto da participação social no Brasil, principalmente porque a Lei de Execução Penal ela é anterior à Constituição Federal, e a Constituição Federal ela inaugurou um período de multiplicação de instâncias participativas no Brasil, que depois veio a influenciar a forma como os conselhos da comunidade são percebidos, né, e as suas potencialidades de atuação. Então, a Constituição de 88, ela representa um aprofundamento democrático, e a própria Constituinte, ela estabeleceu um processo consultivo e participativo. Durante a Constituinte foram coletadas mais de 70 mil sugestões de cidadãos. A Constituinte permitiu a elaboração de emendas populares, e na Constituição Federal a participação foi estabelecida de um modo geral, e também leis posteriores foram delimitando os formatos dessa participação. E a estrutura da participação foi pensada a partir de mecanismos institucionais que seriam exercidos no espaço local, descentralizado, conectando-se aos mecanismos estaduais e nacionais para produzir políticas públicas. Foram criados, desde então, mais de 30 mil conselhos no Brasil, estabelecimento de orçamento participativo em centenas de cidades e a realização de dezenas de conferências públicas nacionais. Inclusive, em 2009, foi realizada a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, que incluiu a temática prisional. E como que ficam as políticas penais nesse contexto, né? Não houve modificação da Lei de Execução Penal e sobre o papel, né, dos conselhos da comunidade, mas todo esse cenário relacionado à participação social, como que a participação social passou a ser percebida e realizada, né, nas diversas áreas, isso influenciou também a forma como os conselhos da comunidade passaram a ser percebidos e as diferentes formas de atuação.
Então, tem vários marcos históricos, né, dos conselhos da comunidade, eu vou citar brevemente aqui, mas em 2004 aconteceram algumas iniciativas importantes nesse sentido de mudança em relação ao entendimento sobre a participação social nos conselhos da comunidade. Um deles foi a publicação de um manual de orientação para os conselhos da comunidade no Rio Grande do Sul, que foi elaborado pelo Conselho Penitenciário do Rio Grande do Sul e publicado em parceria com a Corregedoria de Justiça do Estado. Também houve uma instituição de Comissão Nacional de Fomento aos Conselhos da Comunidade, coordenada pelo Ministério da Justiça, e o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária publicou uma resolução estipulando as regras de organização para os conselhos da comunidade, que ampliou as possibilidades de atuação, de representação desses conselhos. Depois, essa comissão nacional passou a desenvolver diversas atividades para fortalecimento dos conselhos da comunidade. Foram realizados encontros regionais em 2006 com os conselhos da comunidade. Também essa comissão nacional foi prorrogada e foram nomeados novos integrantes. Em 2008 foi publicada uma cartilha dos conselhos da comunidade pelo Ministério da Justiça, inspirada naquele manual do Rio Grande do Sul. Inclusive, esse manual inspirou outros manuais que foram publicados por outros estados, por tribunais de justiça de outros estados. Em 2008, também houve a instituição da Federação dos Conselhos da Comunidade da Área Penitenciária do Rio Grande do Sul. Então, foi a primeira federação de conselhos da comunidade criada. Em 2009, a Comissão Nacional, ela elaborou um anteprojeto de lei que reconfigurava os conselhos da comunidade para formar um sistema de participação social na execução penal nos moldes do que acontece nos conselhos gestores de políticas públicas, como os que existem na área da saúde, assistência social, mas esse anteprojeto não foi encaminhado, não foi para frente. Em 2012, houve a realização de um encontro nacional dos conselhos da comunidade, uma nova portaria de instituição de nova Comissão Nacional para fortalecimento dos conselhos da comunidade. Houve a publicação de uma resolução muito importante do CNJ, que trata do repasse de penas pecuniárias, que é a principal fonte de recurso dos conselhos da comunidade. Depois desse encontro, tanto Santa Catarina quanto Paraná se inspiraram na iniciativa do Rio Grande do Sul para para constituir federações dos conselhos da comunidade. Então, em 2013, foi instituída a Federação dos Conselhos da Comunidade do Estado do Paraná, que é muito atuante até hoje. O Manual de Procedimentos para Conselhos da Comunidade foi publicado pelo Ministério da Justiça em 2018, e, a partir de 2020, o Conselho Nacional de Justiça inicia um processo muito importante, que é por isso que estamos aqui hoje, né? Esse processo foi iniciado com uma pesquisa sobre os conselhos da comunidade, realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, para entender o panorama, né, de como estavam estruturados, como é a atuação dos conselhos da comunidade no Brasil, para possibilitar subsidiar, na verdade, a elaboração de uma resolução para fortalecimento dos conselhos da comunidade, que foi publicado em 2023, né, a resolução 488. E também foi publicado um manual a partir dessa resolução para os conselhos da comunidade. Sobre a pesquisa, eu vou passar muito brevemente, recomendo que vejam a publicação do CNJ, mas a pesquisa identificou 404 conselhos da comunidade no Brasil, com uma grande concentração dos conselhos na região sul. Em relação à composição, ainda há uma prevalência dos representantes indicados na lei de execução penal, e também aparecem outros atores do sistema de justiça criminal, e a gente pode ver que a participação da sociedade civil ela ainda precisa ser reforçada. Sobre a formalização dos conselhos, né? 82% dos conselhos da comunidade que participaram da pesquisa possuem inscrição de pessoa jurídica,
e 72% possui regulamentação interna. Essa constituição como pessoa jurídica facilita a captação de recursos. Sobre a estrutura, pouco mais da metade dos conselhos possui sede e a maioria não possui móveis, equipamentos ou veículos, né? Apenas 21% dos conselhos possuem equipamentos adequados e em quantidade suficiente. E também 35% só dos conselhos possuem funcionários contratados. Sobre a origem dos recursos financeiros nos conselhos que têm recursos, a maior parte é realmente penas pecuniárias, né? E aqui a importância da Constituição como pessoa jurídica para possibilitar essa captação de recursos de diferentes fontes. E sobre a prática dos conselhos, a atividade mais frequente realizada pelos conselhos da comunidade é a inspeção, que já era esperado, né? Mas que ela deve também subsidiar diversas outras atividades, mas ela é realizada em 72% dos conselhos, deveria ser maior se a gente considerar que ainda existem poucos conselhos da comunidade em comarcas que não têm unidades prisionais, né? Eu destaco aqui também que a segunda atividade que mais aparece é investimento dos recursos na infraestrutura de unidades prisionais. E depois diligência e a obtenção de recursos materiais e humanos. Depois a gente vai falar com mais detalhe, mas a resolução do CNJ indica essa atividade, né, de investir os recursos na infraestrutura de unidades prisionais como incompatível com a função dos conselhos da comunidade, né. Eu quero destacar uma outra atividade que aparece aqui, que é a colaboração com órgãos encarregados da formulação das políticas penais, que apesar de não estar nas atribuições claras do Conselho da Comunidade, 24% já realizam essas atividades, o que demonstra a importância do papel dos conselhos da comunidade, que tem uma posição privilegiada, né, para conhecer a realidade local e podem contribuir para a formulação das políticas penais. Agora, o contexto da resolução, né, ela está baseada em disposições constitucionais, em disposições legais, em disposições de documentos internacionais e em normas do próprio CNJ. Os princípios que guiam a atuação dos conselhos da comunidade, eles devem se pautar no respeito aos direitos humanos, na democracia, na participação social, perspectiva histórico-social do delito, atuação voltada para o desencarceramento, atuação em rede, respeito à diversidade e às diferenças. E a importância da resolução, né? Essa resolução, ela preenche lacunas que a Lei de Execução Penal deixou. Ela traz esclarecimentos muito importantes sobre a composição, sobre a atuação do Conselho e do juiz da execução em relação às atividades do Conselho. A resolução, ela reafirma o Conselho da Comunidade como um conselho da sociedade civil, ao contrário do que ocorre nos conselhos gestores de políticas das outras áreas, né, em que há uma composição paritária de caráter deliberativo para decidir sobre as políticas públicas. O Conselho da Comunidade é um conselho de controle social, então é um conselho essencialmente da sociedade civil. E apesar dos conselhos da comunidade eles não terem essa característica deliberativa, né, a resolução ela também marca a importância desse órgão da execução penal como formulador de política, como eu falei agora há pouco, né, esse canal ele não está institucionalizado junto ao executivo, mas muitos conselhos já conseguiram estabelecer diretamente com a administração das unidades prisionais locais, ou em alguns casos até mesmo com a administração penitenciária estadual, esse canal de comunicação e colaboração. A resolução, ela também aponta um papel fundamental que pode ser exercido pelos conselhos da comunidade em relação à articulação com outros órgãos públicos para a inclusão das pessoas privadas de liberdade entre os destinatários de suas políticas. Agora entrando
nos detalhes mais da resolução, né? Os objetivos da resolução é reforçar o papel do Conselho da Comunidade como agente ativo, articulador e mobilizador, assegurar a participação da sociedade na formulação, execução e monitoramento dos serviços penais, diminuir o distanciamento entre a comunidade e a prisão, e promover os direitos fundamentais das pessoas submetidas ao cumprimento de penas e medidas de segurança e reduzir a vulnerabilidade da população carcerária, a fim de estimular a integração social das pessoas egressas. Sobre o papel do judiciário, né? Ao juiz ou juíza da execução penal, cabe instalar o Conselho da Comunidade, enviar ofícios para as entidades mencionadas na Lei de Execução Penal, para indicação de representante, podendo também escolher outros integrantes, na falta da indicação pelas entidades, e devendo também priorizar a participação da sociedade civil. O juiz ou juíza pode publicar edital de convocação para outros interessados comporem o Conselho da Comunidade, pode convocar reunião com os indicados e com a comunidade para reforçar a importância e atribuições do Conselho da Comunidade. Cabe a ele ou ela também atuar na interlocução e apoio, inclusive para identificar e construir mecanismos que contribuam para o funcionamento inicial e manutenção do Conselho. E, nesse sentido, vale destacar a necessidade de respeito às atribuições e autonomia do Conselho da Comunidade, também receber e dar encaminhamento a denúncias de violação de direitos humanos e garantias fundamentais, incidir proativamente para a estruturação física, humana e financeira, assegurar acesso aos estabelecimentos prisionais, divulgar a relevância do papel dos conselhos da comunidade. Ao grupo de monitoramento e fiscalização do sistema prisional, cabe fomentar a criação, fortalecer o funcionamento e a autonomia dos conselhos da comunidade e centralizar o monitoramento das informações e contatos dos conselhos. Sobre a composição, né? A Lei de Execução Penal ela estipula um mínimo de representantes e os materiais orientadores que foram publicados ao longo dos anos, eles já foram ampliando a participação da sociedade civil, né? E a resolução do CNJ, ela reforça a importância da sociedade civil, como movimentos sociais, associações de familiares de pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional, organizações ligadas às políticas de direitos humanos, gênero, saúde, educação, inserção social e produtiva, cultura e defesa de direitos, instituições acadêmicas, conselhos profissionais e associações de municípios. A resolução do CNJ, assim como materiais publicados anteriormente, ela busca caracterizar os conselhos da comunidade como um órgão da sociedade civil, e não um órgão de partilha de poder entre Estado e sociedade, como eu tinha mencionado no caso dos conselhos gestores de política. Esse empoderamento da sociedade, ele é muito importante para o papel principal do conselho, que se refere ao controle social. E por conta desse papel fiscalizador, a resolução e o manual preparado pelo CNJ, eles levantam questões muito importantes sobre a composição do conselho. Um deles é a importância de envolver os destinatários das políticas penais no conselho, como os egressos e familiares de pessoas privadas de liberdade. Historicamente, foi possível identificar alguns conselhos que resistiram a essa participação, né? E um dos motivos é um receio de conceder acesso privilegiado a familiares de pessoas presas a esses familiares, né? Mas eu queria ressaltar que esses possíveis desvios de finalidade, eles podem ser contornados com regras internas, né? E eles não devem impedir a participação de pessoas que possuem um olhar qualificado de quem vivencia os impactos do processo de privação de liberdade. Apenas para dar um exemplo, assim, em comarcas que têm mais de uma unidade prisional, os familiares poderiam entrar na escala de visitas apenas de unidade em que não tem familiar. Ou comarcas que têm apenas uma unidade, é possível pensar em outras alternativas, dividindo o espaço, né, da unidade prisional, de modo que não haja esse acesso privilegiado aos familiares.
E uma outra questão relacionada à composição é a participação de representantes de agências de controle criminal. Diferentemente, né, dos conselhos gestores de política, os conselhos da comunidade não são órgãos de deliberação que precisam ter a participação tanto de representantes do órgão público responsável por formular e executar a política, quanto da sociedade civil, né? O Conselho da Comunidade ele é um órgão essencialmente de controle social e, por isso, é muito importante que ele tenha autonomia em relação aos órgãos que ele vai fiscalizar, né? Então, é claro que, assim, é muito importante que o Conselho desenvolva as outras atividades de articulação, de formulação, execução de projetos de uma maneira colaborativa e articulada com esses órgãos, né? Mas a sua autonomia não pode ser prejudicada para as ações de fiscalização. Também é importante a participação de integrantes de todos os municípios quando a comarca abranger mais de um município. A resolução também traz, em relação ainda à composição, a resolução traz a possibilidade de publicação de editais para convocação de outros interessados, né, que é algo que alguns conselhos já fazem. Também menciona a eleição da diretoria e presidência pelo próprio conselho, e estabelece que a diretoria deve ser preferencialmente composta por atores sociais e não atores públicos da área criminal ou da execução penal, para garantir essa autonomia que eu mencionei. Como instalar o conselho, né? Existem alguns atos preparatórios, envio de ofícios às entidades, publicação de edital de convocação, convocação de reunião, depois a própria instalação, como a portaria de instalação, e a posse dos conselheiros, né? A iniciativa para o início desse processo, ela pode ser do judiciário, mas ela também pode acontecer por demanda de outros atores públicos ou da própria sociedade civil, que podem instar o juiz ou juíza a instalar o conselho. E depois da posse dos conselheiros, é necessário redigir um estatuto ou regimento interno e, de acordo com esse, eleger sua diretoria, né? A resolução 488 do CNJ, ela recomenda que a diretoria não seja composta por autoridades ou servidores públicos da área criminal ou da execução penal. E se vai ser estatuto, regimento interno, depende do conselho definir a natureza jurídica que vai ser utilizada, né? Se vai ser pessoa jurídica como uma associação sem fins lucrativos ou de natureza pública, né? Se for uma associação sem fins lucrativos, tem uma série de passos para serem seguidos, né? Como o registro no cartório, registro do CNPJ, abrir conta para possibilitar captação de recursos. E em relação à abertura de contas, é sempre importante verificar as regras do Tribunal de Justiça do seu estado, porque cada um tem algumas regras, tipo o número de contas que precisa abrir para receber também de outras fontes, enfim, cada um tem suas regras, é importante verificar junto ao TJ do seu estado. Sobre a organização interna, né? A diretoria não tem restrição em relação ao número de membros. A forma mais tradicional inclui presidente, vice-presidente e diretores, né? Que pode ser financeiro, administrativo, secretário de projetos. Também não há limite de tempo para mandato, mas é comum que se estabeleça mandatos de 2 anos, às vezes de 3, com possibilidade de reeleição. Estabelecer mandato pode ser um mecanismo importante para garantir uma alternância e uma diversidade na composição, mas a gente sabe que existem comarcas em que a manutenção de algumas pessoas nos cargos de direção é o que garante a continuidade das atividades do conselho. Então, essas questões, elas devem ser consideradas no contexto de cada conselho, né? Em especial nos conselhos que se constituem como associação, é importante o estabelecimento de um conselho fiscal para o controle e fiscalização das contas.
em geral, os integrantes do Conselho Fiscal, eles também são eleitos e eles não compõem a diretoria. O estatuto, ele pode prever as atividades e as responsabilidades, né, de cada de cada função, a periodicidade de reuniões do Conselho, quórum mínimo, métodos de votação. E o planejamento, ele é uma etapa muito importante da atividade dos conselhos, para que não fiquem apenas enxugando gelo em relação a questões que o Estado não está conseguindo prover. É importante ter um planejamento das atividades de fiscalização, de articulação, de formulação e de execução de projetos. Inclusive para poder estimar os recursos necessários e poder aplicar para fontes de recursos, estabelecer convênios, parcerias. E o planejamento de atividades, ele também deve se pautar pelo diagnóstico da situação, identificado a partir das questões que as pessoas privadas de liberdade levantam nas visitas de inspeção. E em relação ao planejamento, é também importante fazer um monitoramento e avaliação dessas atividades. A resolução também destaca a importância de manter a autonomia dos conselhos da comunidade para que não haja uma ingerência de outros órgãos nas atividades do conselho. Os formuladores da lei de execução penal, né, eles resolveram estabelecer que cada conselho seria instituído pelo judiciário e não pelo executivo, exatamente para que os conselhos tivessem autonomia para exercer a fiscalização e o controle social. Então, é preciso manter essa independência também em relação ao judiciário, né? O juiz, ele não determina quais atividades serão realizadas pelo conselho, mas a atuação colaborativa entre conselho e juiz de execução penal, ela é extremamente importante. Em relação à sustentabilidade dos conselhos, esse é um desafio enorme, enfrentado pela maioria dos conselhos, porque os conselhos não foram dotados com fontes de recursos públicos, né? E por isso a resolução trouxe essa questão tão importante, enfatizando a possibilidade dos conselhos de se constituírem como personalidade jurídica de direito privado, para poderem captar recursos e exercer suas atividades de maneira contínua. É muito importante que os conselhos disponham de recursos, né, materiais, financeiros e humanos para garantir seu funcionamento, inclusive com a contratação de equipe administrativa, que é muito importante para a continuidade das atividades, né, quando a troca de conselheiros e conselheiras tem um histórico. Os funcionários contratados, eles podem também ser responsáveis pelo auxílio na elaboração do planejamento, no monitoramento das atividades, na captação de recursos. Agora, entrando sobre as funções mesmo dos conselhos. A resolução, ela traz, em relação às funções fiscalizadoras, que cabe aos conselhos da comunidade, comparecer aos estabelecimentos penais, realizar inspeções e fiscalizar as condições de cumprimento das políticas penais, realizar processos de escuta e coleta de documentação de pessoas presas, internadas, egressas, familiares e servidores penais, com privacidade para a realização da entrevista. Apresentar relatórios mensais ao juízo da execução e, quando cabível, aos demais órgãos da execução penal. Vocês podem ver que até aqui, essas três são atividades que estão previstas na lei de execução penal, mas com muito mais detalhe de como ser feito, né? Também cabe ao Conselho da Comunidade acompanhar a gestão orçamentária destinada ao sistema prisional e comunicar à Defensoria Pública quando constatar que há pessoa privada de liberdade sem assistência jurídica. Em relação às funções articuladora e formuladora, né? Cabe ao Conselho da Comunidade contribuir para a articulação de instâncias municipais e estaduais das políticas públicas para garantir a inclusão das pessoas privadas de liberdade em monitoração eletrônica, em alternativas penais ou egressas prisionais como público destinatário, considerando suas especificidades. Mobilizar e compor redes, fóruns, comitês, grupos de trabalho e outros dispositivos que congreguem agentes públicos e de controle social, para dar visibilidade ao tema, combater preconceito e discriminação, articular parcerias e recursos, discutir e encaminhar casos para atendimento nas políticas públicas ou na iniciativa privada e do terceiro setor. Cabe também apoiar em função consultiva e dentro dos limites de suas atribuições
o Poder Executivo na elaboração de planos de políticas penais, bem como o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, na indução, fomento, monitoramento, controle e fiscalização das políticas penais. Cabe também representar a comunidade nessa formulação, execução, monitoramento, controle. Por fim, nas funções executivas, a resolução traz que cabe aos conselhos mobilizar recursos materiais e humanos para execução de projetos e ações voltados para a garantia de direitos das pessoas privadas de liberdade, monitoração eletrônica, em alternativas penais e egressas e seus familiares. Executar projetos de assistências materiais para as pessoas privadas de liberdade, especialmente aquelas que não recebem visitas, pessoas em monitoração eletrônica, em alternativas penais ou egressas e seus familiares. Contribuir de forma suplementar para o acesso das pessoas privadas de liberdade às assistências médica, odontológica, religiosa, jurídica, bem como a programas de educação, formação para o trabalho e colocação profissional. Orientar e apoiar as pessoas em cumprimento de penas e medidas em meio aberto, em livramento condicional, submetidas à transação penal, suspensão condicional do processo e suspensão condicional da execução da pena. Cabe também promover a formação inicial e capacitação continuada de seus membros, e promover processos educativos a respeito das políticas penais, seus fundamentos, dinâmicas, atores e finalidades, na perspectiva da garantia de direitos voltados para o poder público, para servidores da execução penal, para pessoas privadas de liberdade ou em monitoração eletrônica, em alternativas penais, egressas, além de realizar ações de mobilização comunitária para a promoção de direitos. Então, assim, as práticas dos conselhos da comunidade, né, são as inspeções, as assistências, algumas ações voltadas a alternativas penais, várias ações de articulação institucional, capacitações e formações e comunicação. Eu quero destacar que a resolução traz também, e o manual publicado pelo CNJ também, em relação às assistências, deve-se priorizar essa articulação com os órgãos responsáveis por cada política, né, para que as pessoas privadas de liberdade sejam incluídas como público-alvo destinatário dessas políticas, né. Tem uma parte que tem gerado alguma polêmica acerca da resolução, né, que é sobre o artigo 13, que ele estabelece alguns cenários em que a aplicação de recursos é incompatível com a finalidade do Conselho da Comunidade. E especialmente no que se refere à construção, reforma e estruturação de estabelecimentos penais. Nós sabemos, né, da precariedade em que se encontram diversas unidades e que a possibilidade de mobilizar recursos para fazer reformas e melhorar a infraestrutura é algo que faz diferença na vida das pessoas, né, que estão privadas de liberdade naquelas determinadas unidades que estão precisando dessas melhorias. Mas é importante deixar claro que o papel do Conselho não é de prover recursos ou de substituir o Estado nas suas atribuições. O Conselho ele pode atuar na articulação com os órgãos responsáveis para buscar soluções para o Executivo implementar. Não houve uma vedação, mas foi estabelecida a incompatibilidade dessa atividade com a função do Conselho, para assegurar que esse tipo de prática ela ocorra apenas em casos excepcionais, né, e não se torne uma prática corriqueira em que o Estado já passa a contar com esses recursos de uma maneira contínua do Conselho, né, para exercer as funções que são próprias do Estado. Então, o papel do Conselho da Comunidade ele não é substituir o Estado nas suas funções, mas é fiscalizar o seu cumprimento. Bom, com isso eu termino e fico à disposição. Obrigada. Meus cumprimentos a todas e todos que nos assistem, os cumprimentos ao Dr. Lanfred. Meu nome é Ítalo Lima, sou assistente técnico do Eixo Cidadania, que corresponde ao eixo 3 do programa Fazendo Justiça. Sou homem pardo, de cabelo curto, estou usando costume cinza e camisa branca. O tema complementar que iremos tratar neste momento é sobre uma das principais atribuições dos Conselhos da Comunidade, isto é, a atividade fiscalizatória. É importante mencionar, mais uma vez,
a importância da leitura e divulgação do Manual de Fortalecimento dos Conselhos da Comunidade, que visa reforçar a implementação da Resolução CNJ número 488 de 2023. Está disponível no portal do CNJ, o QR Code está na tela para acesso, e adiciono que a própria resolução, ela corresponde a diversas normativas que tratam, que versam sobre a participação social na execução penal, notadamente a LEP, bem como as resoluções que vocês visualizam do CNJ, que incentivam e reforçam a importância da participação social na execução penal e no aprimoramento do sistema penal. Também é importante mencionar que a atividade fiscalizatória dos conselhos da comunidade, elas são baseadas também em textos normativos internacionais. Vocês visualizam, por exemplo, alguns marcos importantes, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, as regras de Nelson Mandela, que versa sobre as regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de reclusos, a Convenção das Nações Unidas contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, a Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura, os princípios de Jakarta, que versa sobre os direitos humanos básicos por orientação sexual e identidade de gênero, assim como também os princípios e boas práticas para a proteção das pessoas privadas de liberdade nas Américas, as regras de Bangkok, que versa sobre as regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras. Assim como um marco muito importante no Brasil, para além da Constituição Cidadã de 88 e também da LEP, a importante decisão da arguição de descumprimento de preceito fundamental, número 347, ADPF 347, que ganha uma importância fundamental para a atividade fiscalizatória e para a superação dos problemas históricos do sistema penal brasileiro. É importante mencionar algumas perguntas orientadoras que estão presentes no manual da referida resolução. Um manual que é pensado para ser um manual de aplicação prática, a partir das evidências encontradas pela expertise acumulada pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo programa Fazendo Justiça. Nós temos alguns objetivos, algumas metas para os conselhos da comunidade nessa atividade em especial de inspeções em estabelecimentos penais. Então, como primeira pergunta, nós temos: quais são os principais objetivos do comparecimento a estabelecimentos penais? Primeiro, a aproximação do cárcere e comunidade, que é um preceito, uma diretriz muito importante dos conselhos da comunidade. O papel fiscalizador do conselho da comunidade para a verificação das condições de privação de liberdade e prevenção à tortura, assim como o conselho poder propor medidas e providências para os problemas identificados nessas atividades de fiscalização e inspeção. E qual é a frequência? Com que frequência deve-se comparecer aos estabelecimentos penais? Bom, a LEP já diz de modo expresso que o comparecimento aos estabelecimentos penais existentes na comarca deve ser realizado pelo menos mensalmente. E isso não é por acaso. É muito importante mencionar que uma presença da comunidade, da sociedade nas prisões ajuda a superar problemas, a identificá-los, a propor medidas e também a prevenir violações de direitos humanos nos espaços de privação de liberdade. Por isso, nós recomendamos que é muito importante que essas visitas, essas inspeções, essas atividades fiscalizatórias devem ocorrer de forma periódica e especialmente de modo calendarizado, né? Cada unidade, cada estabelecimento penal tem um calendário específico, preferencialmente mensal, de inspeção. A entrada. O comparecimento aos estabelecimentos penais deve ser agendado? Olha, o comparecimento de conselheiros, de inspetores e inspetoras do Conselho da Comunidade
ele pode ser agendado, mas de modo excepcional. As boas práticas, melhores práticas de Estado de Direito, de prevenção à violação de direitos humanos nas prisões, indica que o agendamento prévio não é um requisito para a realização dessa atividade. Por quê? Porque é uma atribuição prevista em textos normativos, essa atividade fiscalizatória. E é muito importante que seja garantida a entrada dos peritos e peritas do Conselho da Comunidade nas unidades prisionais, porque é uma atribuição dos conselhos da comunidade, e as visitas que não são anunciadas, que não são agendadas com a administração penitenciária, ajudam a identificar problemas. Por isso que nós reforçamos essa recomendação, que esse aviso deve ser em caráter excepcional. E quais são as atividades predominantemente desenvolvidas pelos conselhos durante a inspeção de estabelecimentos penais? Primeira, verificação das condições de custódia, fiscalização das assistências e serviços prestados à população privada de liberdade, proteção de grupos em situação de vulnerabilização, cooperação com instituições afins do sistema de justiça, de proteção dos direitos humanos, de fiscalização e corregedorias de presídios, aprimoramento do sistema penal e da execução da pena. Isso quer dizer que o Conselho da Comunidade possui um papel muito importante de cooperação para aprimorar as condições de privação de liberdade no Brasil. Por isso, essa atividade em cooperação com o sistema de justiça é tão valorizada. E aí nós temos um destaque muito importante sobre a proteção de grupos em situação de vulnerabilização. Isso não é por menos, nós sabemos que a privação de liberdade, ela significa privação mesmo, ela significa uma situação bastante emblemática na trajetória de uma pessoa, e dela decorre diversas privações de direitos, obviamente, por estar cumprindo uma pena. E aí nós devemos ter uma atenção especial, uma atenção focalizada, especializada para algumas populações, alguns grupos específicos. Isso porque é um reconhecimento da própria construção desigual do nosso país, onde algumas populações se viram alheias aos direitos fundamentais, aos serviços públicos essenciais. Por isso que inspetores e inspetoras dos conselhos da comunidade, quando vão realizar a sua atividade fiscalizatória de inspeção, deve se atentar às condições de custódia da população negra, mulheres, que historicamente é um público pouco beneficiado por direitos essenciais na privação de liberdade. Por isso nós devemos ter um olhar muito cuidadoso para as demandas específicas das mulheres, né, e principalmente mulheres negras, pessoas com deficiência que enfrentam diversos problemas nos presídios, estabelecimentos penais pelo Brasil, a população LGBTQIA+, que notadamente também sofre, assim como todas as outras, diversas violações no período anterior ao cárcere, e no cárcere também, por muitas vezes, estão alheias de diversos direitos básicos, como educação, trabalho, dentre outros. Povos indígenas também merecem uma atenção especial em relação às suas demandas específicas, assim como pessoas em situação de rua, que nós devemos entender que o momento da execução da pena também é um momento de reintegração social, então de superação de problemas específicos enfrentados anteriormente ao cárcere, assim como também pessoas vivendo com HIV e AIDS e outras doenças infecto-contagiosas, entendendo que a saúde prisional é outro tema que merece uma atenção específica e especializada no momento das inspeções, assim como pessoas em sofrimento mental. À luz da resolução CNJ 487 de 2023, nós temos uma série de diretrizes específicas para com esse público, e principalmente entender que o sofrimento mental em um estabelecimento penal é uma situação que pode incorrer em diversas violações de direitos, inclusive em violências. Por isso, nós precisamos ter uma atenção, um destaque
para a proteção desses grupos, assim como também os migrantes, que também migrantes e as migrantes que merecem uma atenção para suas demandas específicas. Agora, vamos tratar rapidamente sobre a metodologia, uma sugestão, uma recomendação para a realização de inspeções. Primeiro, os conselheiros e conselheiras devem ter em mente, no seu horizonte, as competências legais. Competências estão dispostas na LEP, que a resolução 488-CNJ do Conselho Nacional de Justiça reforça, de 2023. O manual também ajuda a expandir esse conhecimento sobre a competência legal de fiscalização. Também entender, naqueles marcos normativos que foram mencionados, quais são as possíveis irregularidades que podem ser encontradas sobre um tratamento justo de pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais. Também tomar conhecimento sobre relatórios e denúncias sobre determinados estabelecimentos penais. É muito importante essa preparação para a inspeção. Ter em mente a necessidade de reconhecer que é importante se ter conhecimento sobre as condições daquela unidade prisional que será inspecionada ou daquele estabelecimento penal. E aí também a periodicidade, a calendarização, a frequência de visitas e inspeções naquele local. A preparação da inspeção é muito importante, porque é o momento em que a equipe, os peritos e peritas, os inspetores, eles podem fazer reuniões de alinhamento, podem discutir as principais questões e propor metodologias para esse momento de inspeção em si. Assim como ter uma confecção, uma elaboração de protocolos, de medidas e providências que poderão ser tomadas em loco, no momento da inspeção, caso alguma gravidade, alguma situação de denúncia, de violação seja identificada, mas também no período da pós-inspeção. E um roteiro de inspeção também é muito importante. E vocês poderão conferir, os senhores e as senhoras, no manual da resolução 488 do CNJ, em seus anexos consta um roteiro de inspeção e também propostas para relatórios. Então, vocês terão a oportunidade de tomar conhecimento desse material no manual. Na condução da inspeção, é importante um registro eficiente, uma organização da coleta de dados, do registro da inspeção, seja de fotos, anotações, do preenchimento do roteiro de inspeção. É importante a verificação em todos os espaços prisionais. É a atribuição do Conselho, é a atribuição dessa atividade fiscalizatória adentrar em todos os espaços dos estabelecimentos penais. Todos, administrativos, alas de custódia, de saúde, de assistências, escolas, oficinas de trabalho, alas de segurança, alas que são consideradas alas de disciplina. Então, os conselheiros, eles podem e devem entrar em todos os espaços prisionais para verificação. Então, é importante também uma escuta da população afetada, das pessoas privadas de liberdade. Essa escuta, ela deve ser uma escuta com empatia, deve ser uma escuta interessada, deve ser uma escuta respeitosa e, principalmente, preocupada com a proteção das pessoas que são entrevistadas. Por isso é muito importante que sejam escutas reservadas, que não tenham servidores penais no momento dessa escuta, justamente para garantir que sejam evitadas, de repente, retaliações. Também é importante a verificação de diferentes fontes. Por isso, é muito recomendável a escuta de servidores penais, servidores técnicos, a verificação de documentos da unidade prisional, a verificação, enfim, uma entrevista com a própria direção. Então, a verificação de diferentes fontes é muito importante para a qualidade da condução dessa inspeção. E como procedimentos pós-inspeção, é muito importante essa garantia da proteção das pessoas ouvidas. O sigilo dessa informação. Dados, fotos e registros são todos sigilosos e merecem um cuidado e uma atenção especial. Assim como
a produção de um fluxo de providências para os problemas identificados. A confecção do relatório de inspeção é fundamental, principalmente porque ele vai subsidiar a atividade do Conselho, mas também da Corregedoria de Presídios, dos tribunais, e também de outros órgãos do sistema de justiça e de proteção de direitos humanos para a tomada de providências e responsabilizações, se for necessário. Por isso, esse momento de monitoramento dessas providências, pós-confecção do relatório, é muito importante para o Conselho da Comunidade, fazer esse acompanhamento junto aos órgãos responsáveis e também acompanhar a responsabilização das irregularidades encontradas. Então, para adensar um pouquinho mais essa proposta de metodologia de inspeções em estabelecimentos penais. A entrada, como foi mencionado anteriormente, preferencialmente ela deve ocorrer sem aviso prévio à administração penitenciária. Muito importante essas inspeções surpresa, justamente para garantir a verificação da rotina, do cotidiano daquele estabelecimento penal. Assim como na entrada da inspeção, desde o momento da guarita, da comunicação, dos objetivos da inspeção, da apresentação dos inspetores e inspetoras do Conselho da Comunidade, uma comunicação objetiva, informada, é importante para tratar com a segurança penitenciária e assim poder fazer a gestão com a direção daquela unidade, né? Entendendo os objetivos do que se quer alcançar, a proposta da metodologia de como será feita a inspeção, se determinado grupo vai para uma ala, outro grupo vai para outra ala, em tempo simultâneo, se serão visitados todos os espaços prisionais. Então, é muito importante uma comunicação objetiva dos objetivos da inspeção. O registro ele deve ser eficiente e assertivo dos pontos críticos. Fotos e preenchimento do formulário de inspeção é muito importante no momento da verificação, e o sigilo em pontos sensíveis. Isso aqui é um reforço da nossa metodologia. E a condução, ela deve ser sempre interessada em solicitar documentos que sejam relevantes do cotidiano administrativo daquela unidade, né? A escuta empática, reservada à população afetada, verificação de diferentes fontes, verificação de todos os espaços prisionais necessários e aqueles pontos de atenção mencionados, que é o princípio da preservação da integridade de denunciantes ou ouvidos, a segurança pessoal e coletiva dos próprios inspetores e inspetoras, mas também dos servidores penais, que ali trabalham, das pessoas privadas de liberdade também, uma atenção, mais uma vez, da população em situação de vulnerabilização acrescida e as providências imediatas. Então, o relatório. Quais são os pontos que devem ser observados para o relatório de inspeção? Nesse momento de inspeção, é muito importante que, para a produção do relatório, no momento do registro de fotos, de preenchimento do formulário de inspeção, sejam verificadas a infraestrutura geral e administrativa do estabelecimento penal, qual a quantidade de servidores penais que ali trabalham, de professores, assistentes sociais, psicólogos, médicos e outros. Situação do atendimento jurídico e dos encaminhamentos jurídicos, como é que tem sido esses encaminhamentos jurídicos para as pessoas privadas de liberdade, se existe um fluxo bem definido, os atendimentos prestados de saúde, psicológico, serviço social, as possibilidades e condições de estudo e trabalho são muito importantes para serem verificados durante a inspeção, assim como visitas sociais e visitas íntimas. Qual é a periodicidade, como é que elas se dão, se elas são feitas em boas condições, sem constrangimento para familiares e visitantes, e outros procedimentos que podem ser verificados naquele momento, como os procedimentos de soltura para quem sai do estabelecimento penal. Se são ofertados toda a documentação, se é ofertado transporte, se é ofertado encaminhamento para serviços de atenção a pessoas egressas, como os escritórios sociais. E aí nós temos o destaque. É muito importante que nas inspeções sejam verificados direitos e assistências previstas em leis
para as pessoas privadas de liberdade. Então, o acesso a essas permanências, o acesso e permanência nas assistências, como é que tem se dado, a alimentação, se é uma alimentação regular, se é uma alimentação adequada, se é uma alimentação que garante a nutrição diária das pessoas privadas de liberdade, assim como também dos servidores penais, as vestimentas, se elas estão adequadas, se as condições das celas são adequadas, de habitabilidade, as visitas, bem como todos os outros direitos, se existe um exercício pleno de acesso à educação, a trabalho, à saúde, dentre outros, entendendo que a execução penal é um momento crucial de reintegração social. E as providências? Providências é um momento muito importante, porque é um desdobramento da inspeção, que dá sentido para essa inspeção. Então, a quem deve ser endereçado o relatório de inspeção de estabelecimentos penais? Então, é muito importante que o Conselho da Comunidade ele exerça uma articulação com os demais órgãos de execução penal, que é imprescindível para que os problemas encontrados no relatório sejam solucionados. É muito importante, nesse momento histórico que nosso país vive, que que a gente tenha uma atitude assertiva para solucionar os problemas identificados. Por isso, esse trabalho em cooperação, em rede, é tão importante. Por isso, a articulação com juízes e juízas, magistrados e magistradas, é muito importante nos tribunais, assim como o Conselho Penitenciário, Ministério Público, Defensoria Pública, os mecanismos preventivos de combate à tortura, órgãos do Poder Legislativo, organizações de direitos humanos, dentre outros que possam contribuir para essas providências e para reforçar o caráter de reintegração social nos estabelecimentos penais. Como dificuldade, o que deve ser feito quando os conselheiros e as conselheiras encontram dificuldades para a realização de inspeções em estabelecimentos penais? Bom, o aparato normativo existente no Brasil hoje, em vigor, identifica que é uma atribuição dos conselhos da comunidade a atividade fiscalizatória de inspeção. Então, deve ser garantido o acesso a todas as dependências das unidades prisionais de detenção. Em caso de resistência, eventualmente, de servidores penais, o juiz ou a juíza da execução penal devem ser notificados, devem tomar ciência dessa situação, assim como o Ministério Público, Defensoria Pública e outros conselhos que tenham gerência e possam reforçar a legitimidade da atividade fiscalizatória prevista em lei dos conselhos da comunidade. E o judiciário? O judiciário, como um importante agente articulador que reforça o seu papel nesse momento, como o judiciário pode apoiar as inspeções de estabelecimentos penais em cooperação com os conselhos da comunidade? Cabe ao judiciário, principalmente aos demais órgãos da execução, apoiar as inspeções realizadas por conselhos da comunidade, reforçando essa legitimidade, apoiando os conselhos da comunidade nessa atividade. O judiciário ele deve resguardar a legitimidade e o respeito às atribuições legais dos conselhos da comunidade, nesse trabalho em parceria. Então, eu concluo a nossa apresentação, reforçando mais uma vez a importância da permanente capacitação, informação, e na esperança que possamos dar um salto histórico significativo na atividade de inspeções de estabelecimentos penais, e os conselhos da comunidade possuem papel fundamental para a superação das violações encontradas nos estabelecimentos penais no Brasil. Muito obrigado. Meus amigos, minhas amigas, nós chegamos ao final deste potente encontro formativo dos conselhos da comunidade, com a oportunidade de reforçar o quanto é preciso avançar em um trabalho consistente e colaborativo com os diversos atores do campo público, privado e da sociedade civil. Durante as nossas discussões, abordamos aspectos cruciais, desde a articulação das atribuições assistenciais com as políticas penais, até a promoção da participação social ativa e especializada dos conselhos da comunidade, em conformidade com a Lei de Execução Penal. Eu ressalto que, apesar do que dispõe a LEP,
sobre a atribuição legal dos conselhos da comunidade, nós sabemos que eles ainda ressentem de uma fragilidade histórica na política penal brasileira. E a Resolução 488 do CNJ, ela é um importante texto normativo para fincar ou focar nestas diretrizes nacionais para que a lei ela possa se instrumentalizar da melhor forma. Eu gostaria de destacar mais uma vez que o Manual de Fortalecimento dos Conselhos da Comunidade ele busca apoiar a atuação da magistratura com base nos parâmetros e nas normativas nacionais e internacionais sobre as atividades típicas dos conselhos da comunidade. E assim é importante destacar que a política do Conselho da Comunidade ela é um esforço, né, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça e o programa Fazendo Justiça, essa parceria exitosa do PNUD das Nações Unidas e também da Senapem. Eu destaco ainda que o processo formativo ele traduz uma agenda de prioridades do DMF, né, que tem fomentado junto aos diversos tribunais a qualificação da política judiciária com abordagem prática, visando a garantia dos direitos fundamentais das pessoas privadas de liberdade e a redução das vulnerabilidades dessa população carcerária. Nesse sentido, sublinho a relevância da atuação local dos tribunais, de cada um dos GMFs, de cada magistrado e magistrada nesse país, né, pela garantia do pleno funcionamento dos conselhos da comunidade. E a colaboração nas atividades fiscalizatórias desses inspetores e inspetoras indicados por esse conselho. E com essas considerações ficam nítidas as motivações que levam o Conselho Nacional de Justiça a incidir para superar as situações de violação de direitos fundamentais em colaboração com o Poder Executivo estadual, com o Poder Executivo federal, né, com os estados, reconhecendo que quem ganha com tudo isso é a própria população. Né? O reconhecimento de que as políticas penais são políticas públicas também que necessitam de continuidade, de investimento, para que alcancem eficiência e racionalização. Como representante do Poder Judiciário, eu aproveito a oportunidade para convidar os ilustres magistrados e magistradas a envidar esforços para a implementação, para o fortalecimento dos conselhos em todas as comarcas do país. Eu agradeço mais uma vez os esforços até aqui empreendidos, na certeza de que assumiremos o compromisso nacional e cooperativo em prol da dignidade humana na execução penal. A toda a equipe do DMF, a toda a equipe do Fazendo Justiça, a professora Tatiana, que nos brindou aqui com muito conhecimento, mas, sobretudo, com cada um dos senhores e das senhoras que fazem a política se realizar na ponta, no chão de fábrica, o meu agradecimento e que possamos, a partir de mais esse processo formativo, construir, né, esse sistema carcerário que responda às expectativas de toda a sociedade brasileira e do Estado brasileiro. Muito obrigado.